Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa querida, para mais uma reunião de muito aprendizado, de muito proveito para a gente, para que possamos levar da melhor forma possível a nossa encarnação. Vamos aquele nosso momento de harmonização, para que a gente possa deixar tudo lá de fora, as preocupações, a correria, e realmente nos conectarmos aqui. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesta noite e que possamos nos manter harmoniosos e abertos aos ensinamentos que aqui nos serão ministrados. Que os espíritos amigos possam auxiliar as nossas irmãs que farão uso da palavra. Que a nossa reunião transcorra em clima de muito aprendizado, de muita harmonia e de muita tranquilidade. Graças a Deus e que assim seja. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ouvir a nossa irmã Deide. A palavra Deide. Vamos nós precisar daqui, Boa noite a todos. Tá? Tá ok. Boa noite. É sempre bom estar, especialmente quando é novembro e está frio, né? Eu adoro isso. Passo os meses todos de inverno esperando pelo verão, e aí chega novembro, dezembro, estamos com frio, né, Valéria? Mas é isso. Isso é que é o bom da nossa existência aqui na Terra, essa imprevisibilidade, essa impermanência. Que vida seria a nossa se tudo fosse daquele jeitinho que nós achamos que seria o ideal? Porque todos nós temos ideia de como seria isso bom, como seria aquilo melhor. Nós temos até a pretensão de saber mais do que Deus, quando achamos que a humanidade não está legal. E aí a gente fica pensando, puxa, se eu fosse Deus, faria dessa ou daquela forma, né? Eu acho que a gente tem essa pretensão. Um tempo atrás, uns 15 ou 20 dias, uma amiga querida me ligou dizendo que precisava estar comigo ou conversar comigo, porque eu faria com que ela lembrasse de que a humanidade tem jeito do que vale a pena. E eu pensei, meu Deus, que responsabilidade a minha dizer isso para alguém. Mas é uma responsabilidade que a gente precisa compartilhar, porque se é aquilo em que eu acredito, eu preciso realmente compartilhar de coração. De dizer para ela, olha, eu acredito nisso, porque é isso que o Espiritismo me ensinou. Eu acredito que a humanidade tem jeito, que a humanidade é fantástica, e que eu faço parte dessa humanidade e acredito em mim, portanto eu acredito na humanidade, porque sou espírita. Como espírita, conhecendo os princípios do Espiritismo, que são Deus, nosso Criador, inteligência perfeita, a alma, que somos nós, criadas por Ele em algum momento de muito amor, a reencarnação, que nós vamos falar depois que nós entendermos o que é a encarnação e por que ela se dá. Os mundos habitados que nos faz acreditar que nós temos múltiplas, infinitas chances de melhorarmos como espíritos. Melhorando como espíritos, almas encarnadas, nós melhoramos como humanidade. Enfim, a comunicabilidade dos espíritos, são esses os 5 princípios básicos, porque foi justamente através dessa comunicação dos espíritos
que tudo isso hoje nos dá a certeza de que eu posso falar para aquela amiga: sim, eu acredito que a humanidade tem jeito. Esta mesma humanidade a qual nós pertencemos hoje, em dezembro de 2016. Porque ela não é diferente da humanidade a qual nós pertencíamos na Idade das Trevas. Ela não é diferente quando nós éramos participantes dos povos bárbaros. Porque a gente tem a mania de achar que a gente acredita na reencarnação, acreditamos que somos espíritos reencarnados, mas que muito provavelmente a gente foi vítima, né? Eu devo ter sido escrava, né? Eu devo ter sido a vítima do Holocausto. É que a gente não consegue mesmo, e isso é uma bênção de Deus, que a gente não consiga se ver como o carrasco, como o nazista, como o político corrupto. A gente não quer se ver assim. Então a gente diz: ai, aquele lá que faz todas essas coisas, que absurdo, eu tenho vergonha de pertencer a essa humanidade. Ora, ora, ora. Imagine se a gente tivesse aqui agora o condão de um filminho passando ali, e todos nós aqui sentados assistindo e se vendo lá, fazendo maracutaia, vendendo almas, vendendo educação, né? É o que está agora, nesse momento, nos fazendo ficar aí todos nós estamos envolvidos nesse momento, que não é único. Nós já tivemos muitos momentos como esse, mas estamos aqui com o discurso de que nunca antes, na história da humanidade, as coisas foram tão negras, tão ruins, tão absurdas. E eu, em 64, tinha 7 anos de idade. Portanto, eu cresci em plena ditadura. Quando a minha filha nasceu, estávamos lutando pelas diretas já. Então eu me lembro sempre de algum momento alguém do meu lado dizendo: meu Deus, está um absurdo, a humanidade não tem jeito, está muito ruim, esse país não tem jeito. Eu me lembro sempre disso. E se eu me lembrar de outras encarnações, eu vou lembrar dessa fala. E muito provavelmente vou lembrar de mim falando isso. Só que agora eu me recuso a falar isso. Eu não quero mais falar isso. 20 anos atrás eu conheci alguma coisa que me despertou, que foi o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência de libertação. E me liberta, inclusive, desses conceitos que estão aqui, porque a gente ouve e a gente repete. A gente tem a tendência de repetir coisas ruins. Coisas boas a gente cansa um pouco, a gente esmorece, porque é difícil, porque é complicado. A gente está falando, algumas pessoas levantam e vão embora. Outras dizem assim: ah, você está vivendo num outro país, você vive num outro mundo. O mundo está alienado deles. Eu ouço isso. Mas eu vou continuar dizendo: acredito que esta humanidade, da qual eu faço parte, tem jeito. Porque o contrário disso é não acreditar em mim. É não acreditar no que eu acredito. É não acreditar no que os espíritos disseram em 1857, quando tudo era muito conturbado. Acabavam de sair de uma Revolução Francesa com muitas mortes, guilhotina. Imagina como era o comentário da gente lá? Como será que nós comentávamos lá? Que a humanidade tem jeito? Ah, não, isso vai melhorar? Espere um pouquinho. E mais, eu acredito também que, como nós estamos caminhando a passos evolutivos, nós também precisamos deixar de lado a fome e sede de vingança, porque tudo que a gente ouve é desejo de vingança. As pessoas dizem: quero justiça, que o sujeito apodreça na cadeia. Isso é prisão perpétua. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico. E se queremos isso, estamos desejando algo ilegal. Portanto, estamos nos igualando a quem nós queremos preso pro resto da vida. Certo? Alguém comete algo ilegal, nós queremos a morte,
nós queremos a prisão perpétua, nós queremos linchamento público. Não vejo diferença entre quem quer isso e quem a gente está desejando que seja linchado. Então, é preciso que a gente se preocupe com o nosso pensamento, se preocupe com o nosso linguajar e com o que a gente está reproduzindo nas mídias. Porque o que a gente está reproduzindo é o que é o que acontece. Se somos espíritos e nós que somos espíritas acreditamos que o pensamento entre em sintonia com tudo que está aí, porque estamos conectados, como a Cristina falou na oração, estamos todos em conexão. Se estamos em conexão, espalhar pensamentos de ódio, de vingança, é entrar em sintonia com inimigos encarnados e inimigos desencarnados que estão em número muito maior. E que têm um poder de ação maior que o nosso, porque nós estamos aqui ainda bloqueados pela matéria. Então, como espíritas, precisamos prestar muita atenção no que a gente está reproduzindo. E como espíritos, precisamos entender que nós já estivemos lá. E precisando ainda mais comemorar, celebrar que nós não estamos mais lá. Ou pelo menos estamos com um esforço muito grande de não estar mais. De não sermos mais os corruptos, de não sermos mais os assassinos, de não sermos mais os feitores, porque já estivemos lá. Porque nós caminhamos para frente, para a evolução. Isso significa que nós nunca fomos melhores do que estamos hoje, do que somos hoje. E não somos piores do que seremos amanhã. Olha que presente. Presente divino, presente da criação, de um Deus todo-poderoso, onisciente, criador de tudo e de todos, que criou todos nós da mesma forma, não em igualdade. Ele nos criou simples e ignorantes, mas nós não somos iguais. Nós somos seres que nos desenvolvemos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Uns andam mais, outros andam menos, uns correm. Isso depende de nós. E aí entra uma outra situação, que é que o Espiritismo nos dá essa responsabilidade. E aí, quando a gente fala de responsabilidade, algumas pessoas parece que recebem o peso disso. E aí fica como que responsabilidade ser algo que pesa nos ombros. E aí, ai meu Deus, a responsabilidade de ser espírita. É a responsabilidade de ser espírita. É a responsabilidade de nós fazermos o nosso caminho da maneira que queremos. E isso significa que somos responsáveis por evoluir, por crescer. Não somos responsáveis por uma doutrina que nos liberta. Nós somos responsáveis por sermos aquilo que precisamos ser e que queremos ser. Aquele mundo ideal que nós planejamos na nossa cabeça, ele depende muito das nossas ações e que começam nos nossos pensamentos. Pensamos o bem, agimos no bem. Se estamos pensando mal, estamos retardando a nossa marcha. Então, a finalidade da encarnação, nessa pergunta, a pergunta é, qual é a finalidade da encarnação, né? E aí os espíritos nos respondem que Deus a impõe, e isso é importante, esse verbo aí, né? Com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Vou dar uma paradinha aqui. Se a gente se conscientiza de que nós temos uma missão, que essa missão é de chegar à perfeição, e isso é absolutamente libertador, isso é absolutamente confortante. Se nós viemos para a Terra e temos como missão atingir a perfeição, é absolutamente
maravilhoso imaginar que a gente só tem possibilidade desse fim, que é ser perfeito. A outra não existe, gente. Não existe outra possibilidade. Não existe para nós o inferno. Não existe a queda. Não existe a perpetuidade do sofrimento. Isso é tão confortante e tão certo, está tão racional, explicado de uma maneira tão inteligentemente racional, que não deixa a dúvida para ser uma coisa de fé cega. Ela acha que todo mundo vai ser anjinho. Bem, eu não acho nada. O Espiritismo nos diz o seguinte: somos todos filhos de um Pai que nos quer perfeito. Está aqui. Mas para isso o que precisa? É claro, quando eles dizem que ele nos impõe, é porque não é porque não é uma escolha assim arbitrária. É uma imposição de nos encarnarmos. Por quê? Porque somos espíritos. O nosso mundo real é na espiritualidade. E aí tem até uma interessante questão aqui no Livro dos Espíritos, que numa pergunta que parece um tanto quanto assim, meio sem noção, ele pergunta, mas por que Deus deixa então que os espíritos criados por ele passem, né, cometam o mal? E a resposta deles é: como ousais pedir contas dos atos de Deus? Porque a gente não pede conta dos atos dos nossos pais. Quando somos crianças, nossos pais dizem: aqui não pode, isso não dá para fazer porque te machuca. E nós não pedimos conta disso porque acreditamos, confiamos. Porque sabemos que eles só querem que nós façamos aquilo que nos vai fazer bem. Nossos pais não vão deixar subir numa escada aos 3 anos de idade e ficar lá eternamente, subir sozinho. Eles vão nos guiar. Não vai deixar a gente botar a mão no fogo. E a gente vai confiar. E é por confiar que Deus nos impõe a encarnação, é que nós precisamos parar, pensar e falar: é para o meu bem? Preciso passar por todas as vicissitudes? E as vicissitudes de hoje quais são, gente? Estamos num planeta conturbado, estamos. Há guerras, como havia há 1000 anos atrás. Há corrupção, como havia 2000 anos atrás. Há tudo isso que sempre houve e sempre vai haver num planeta de provas e expiação. O que é para a gente pensar? Bom, mas isso é só no planeta, no nosso nível. Quando nós sairmos desse planeta por nossa própria responsabilidade, quando nós galgarmos um outro patamar, a gente não vai ver mais nada disso. Mas ainda ficará aqui uma humanidade que vai ter que passar por tudo isso, porque a criação é incessante. Espíritos estão aqui na Terra de muitas ordens. Muitas ordens. Estão espíritos que estão iniciando uma vida, estão espíritos que estão no meio, estão espíritos que estão 1/3, enfim. Não dá nem para determinar quantos de nós e em que condição nós estamos, nem aqui, hoje, nessa nossa pequena congregação. Nós não temos ideia de quantos aqui de nós e em quais níveis estão. Não temos. E isso é bom, porque para que nós nos olhemos, cada um de nós, de uma maneira fraterna, porque entendemos que se você está na minha frente, você já galgou, você vai me entender, vai me compreender, vai me aceitar, não vai me julgar, não vai me apedrejar, porque você já passou por isso. Se você está um passo atrás, eu vou te entender, eu vou te dar a mão, porque eu também já passei por isso. E isso em todas as camadas, e isso em todos os degraus, e isso em todas as esferas. Seja esfera governamental, seja a esfera da sua residência, da sua vizinhança, seja na esfera do seu trabalho, da sua escola, da sua vida. Tempo todo, durante os 24 horas do nosso dia, nós convivemos com pessoas de todos os níveis evolutivos. E é só nisso que temos que pensar. Porque o que nos separa não é a nossa camada, a condição social. O que nos separa é a nossa pouca visão.
Porque se nós tivéssemos uma visão centrada, uma visão correta do que estamos fazendo aqui, qual é a nossa finalidade, nós não estaríamos perdendo tempo julgando, apedrejando, desejando vingança, escolhendo um para apedrejar, porque não é um e não é meia dúzia. Assim como não são os 7 bilhões de habitantes desse planeta que estão no erro. Nós não estamos, nós julgamos assim, nós não estamos, né? Nós nos julgamos diferente daqueles que estão fazendo nesse momento todos os atos impensáveis para nós, certo? Nós nos julgamos diferente. Porque achamos nós que a gente já não tem mais essa capacidade de cometer atrocidades. O que preocupa é que a sintonia nos pega. E num ato de vandalismo na rua, em que estiverem apedrejando aquele político, aquele que furtou algo na sua presença ou onde você estava, aquele que está fazendo algo que a gente não concorda, o que nos preocupa é que quando começa a turba, será que temos domínio completo dos nossos sentimentos, das nossas ações, das nossas conquistas? No Livro dos Espíritos, quando ele pergunta quando é que a gente consegue esse equilíbrio, eles dizem, quando o homem tiver o império, o domínio de suas próprias ações, ele já consegue não se envolver mais com os espíritos obsessores e não cai no erro, né? E espíritos obsessores não são esses só que a gente não vê, são os que estão do nosso lado, são aqueles que estão lá assim, fala lá, bota lá na rede que você também não é a favor de fulano ou ciclano. Fala, opina aí, fulano devia ser morto, devia ser linchado, devia ficar na prisão, devia comer rato na prisão. Alguém já botou isso? Eu já saí das redes sociais por alguns motivos pessoais. Agora tem o WhatsApp, continua sendo rede social, e já começa também a uma pressão de que a gente precisa estar o tempo todo se manifestando. A gente não precisa estar o tempo todo se manifestando. A gente pode parar, a gente pode silenciar. E no silêncio, sair da sintonia do mal, entrar na sintonia do bem. No silêncio, fazer uma oração por essa cidade, por esse estado, por esse país, por esse mundo. No silêncio, podemos enviar boas ações pelo pensamento. No silêncio, podemos pedir a Deus que nos dê força para resistir e não entrar na sintonia do que está gerando por aí, na sintonia de quem não acredita na humanidade. E que Deus nos dê essa possibilidade de continuar querendo resistir. Porque é essa resistência que nos torna mais próximos da finalidade. É resistir àquilo que não está bom, aquilo que não está coerente com o que nós viemos aqui aprender. Se eu estudo que Deus é a perfeição, se eu creio que Ele nos criou com uma centelha divina, eu não posso, de jeito nenhum, querer que aquele filho que Ele fez também, que Ele criou também, uma centelha divina, apodreça em algum lugar desse planeta. Eu preciso, sim, pedir a Ele que também olhe por esse ser que está lá. Mesmo que eu não concorde com nada que essa pessoa faça. Mesmo que eu ache que ele precisa ser, da nossa maneira, dentro da legislação humana, ser... A palavra é punido, porque nós não temos outra ainda. Mas ela não é boa também. Ela já não se encaixa mais no século XXI. Punição não é algo que seja bom para um ser humano. Mas ainda hoje temos leis que punem. Então, que essas leis sejam aplicadas, mas de acordo com o que a gente acha que a lei deve ser aplicada para nós. Né? Então,
o Espiritismo vem nos dizer que podemos acreditar, né? Que a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É a conexão. Se todos nós contribuímos para a obra da criação, o que nós vamos fazer se a gente está com sintonia no apedrejamento? Essa obra da criação fica de que forma? Disforme. Se nós apedrejamos, a sintonia é disforme. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Você vê que o Espiritismo ele é tão racional e ele é tão encadeado que ele nos diz que nós precisamos pensar na nossa evolução, porque é a partir de mim que eu levo para o mundo onde estou. Mas é a partir do mundo onde estou que também eu progrido. Então é a conexão mesmo dos nossos pensamentos, é a conexão dos nossos atos que faz com que eu progrida, vocês progridam, nós todos vamos progredir e puxar quem está à nossa volta para uma progressão da humanidade. Essa que vai passar, outras que virão, e virão, e virão, e virão. Porque são muitas as humanidades. E nós já pertencemos a muitas delas, a milhares delas. E acreditem, nós não pertencemos a uma humanidade melhor do que essa hoje. Nós já pertencemos a muitas humanidades que nós diríamos, olha, eu tenho vergonha de acreditar que eu já pertencia àquela humanidade, mas já sim. É assim que o mundo é assim que Deus nos criou, é assim que Ele nos quer. Não sei se vai dar para terminar. Então, sobre essa questão, Kardec faz esse comentário. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei, a lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Então é com isso que devemos nos preocupar. Se tudo que pensamos se encadeia, cuidado, muito cuidado com o que estamos pensando. E aí a 116 vem só para dar esse esclarecimento que não todos os espíritos, que nenhum espírito ficará perpetuamente nas classes inferiores. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar. Porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior do que vós mesmos? Imaginem, né? A gente achar que um desses vai perpetuamente, ou um de nós vai perpetuamente virar. E a responsabilidade no Espiritismo, que a nossa amiga Jane ama quando a gente fala sobre isso, é que a gente sempre tem que pensar que porque eu fico triste, porque eu também espero que a humanidade melhore. Eu fico triste porque eu esperava dos nossos irmãos, as pessoas que estão conosco nessa encarnação, se melhorassem, assim como eu espero eu melhorar. Mas eu não posso fazer dessa minha tristeza uma revolta contra aquele, porque não sou eu porque você. Eu não sou revoltada porque você está se corrompendo ou corrompendo alguém. Eu me sinto triste porque você está fazendo isso. Então, sou eu, porque eu tenho expectativas a seu respeito. Eu tenho expectativas a respeito da humanidade. Mas eu não tenho expectativa nenhuma a respeito de Deus. Porque Deus já mostrou o que Ele quer. Deus já nos disse. Deus já nos fez para a perfeição. Então, expectativa agora é minha. É de dizer, eu sou responsável pelo que eu estou pensando. Eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Eu me sinto feliz quando você está agindo no bem. Porque é assim que eu quero ver você. É assim que eu quero a humanidade. É dessa humanidade que eu estou falando. É dessa humanidade que eu quero
participar. Eu quero seguir com essa humanidade. E ela está aí, junto de nós. E aí a nossa responsabilidade é sim muito grande, de trazer para essa luz, para esse momento, uma fala de esperança, uma fala de crença na humanidade. Porque acreditando na humanidade, estamos acreditando em quem as criou. Estamos acreditando na criação. Estamos acreditando em Deus. Não é assim? Nós não acreditamos. Nós não estamos fazendo o nosso papel de casa. Nós não estamos fazendo a coisa como deveria ser. Se não for desse jeito, se não acreditarmos que nós temos esperança, se não acreditarmos que nós podemos nos modificar, nós não conseguiremos sair do lugar e nem passar para frente. Os jovens estão esperando por isso. As crianças que vêm aqui esperam isso de nós. Que nós digamos a ela, temos sim, temos jeito. Basta andar nas ruas. Basta andar na rua e olhar para cada rosto que vem em nossa direção. Nós não estamos nos deparando com assassinos o dia inteiro. Façam um teste, andem na rua e olhem para cada rosto que vocês nunca viram. Vocês não identificarão nenhum assassino, nenhum corrupto, nenhum feitor. Vocês vão ver um rosto de alguém que está andando nas ruas, junto com vocês. Estão indo trabalhar, estão indo conquistar o seu dia a dia, que estão indo comprar coisas para levar para casa, para a sua família. Vocês não estão esbarrando, nós não estamos esbarrando diariamente com uma corja. Nós não vivemos no meio de corjas. Nós vivemos numa humanidade. É um exercício que eu peço que façam, porque eu tenho feito, tenho tentado, e tem sido muito bom, e tem sido muito grato fazer isso. Olhar para cada ser humano e ver nele o rosto de um filho de Deus. Uma boa noite e obrigada por vocês terem me ouvido. Boa noite. E, vamos na sequência. E o tema que eu escolhi para a gente refletir um pouquinho hoje, sede perfeitos. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Sim, acho que não tem nada a ver. Então é muito legal quando a gente vê essa comunhão, porque a gente fala aqui as duplas e a gente não combina, a gente não sabe, acabou de me perguntar aqui agora, o que você vai falar? Eu sei de perfeitos. Aí ela botou a questão lá que tinha passado pela minha cabeça para eu também falar. E aí a gente vê a conexão, né, de tudo isso, de como a gente está na mesma sintonia e como isso é necessário para nós. A gente precisa entender isso, porque sede perfeitos, né? É uma recomendação que Jesus nos falou. Sede perfeitos. E está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que a gente precisa fazer para ser perfeito? Que perfeição é essa? Né? Será que tem alguma senha? Será que tem alguma palavrinha mágica que a gente pode aplicar aí para poder caminhar, ir em direção a esse destino que é de todos nós, que é a perfeição? E é isso que nós vamos ver. E aí, ela falou sobre a questão 116, eu vou falar sobre a 115 e 114, um pouquinho antes, né? Você vê que está tudo extremamente conectado aqui. Então, vamos lá no livro dos Espíritos, e no item que fala sobre a progressão dos Espíritos, tem lá a questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Vem a resposta. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Né? É ali o que a gente falou. A gente está hoje nessa situação, nessa condição inferior. Mas vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho, para um dia estar num outro patamar, para a gente deixar, né, esse egoísmo, todas essas paixões que ainda são muito evidentes, né, no nosso espírito. Pouco a pouco nós vamos deixando e vamos caminhar para nos tornarmos superiores, né, uma condição melhor do que a que estamos hoje. 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Porque é uma pergunta que a gente se faz, né? A gente vive realmente num mundo de muitas diferenças, de muitas diversidades, de opiniões, de sentimentos, de pensamentos. E aí a gente se pergunta, será que foi Deus que criou bons e maus espíritos? Né? Olha que pergunta interessante que Kardec fez. Vem a resposta. Deus criou
todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então, daí a gente já vê. Deus não cria ninguém com privilégio. Ele cria todos nós simples e ignorantes, sem conhecimento. Não tem exceção nessa lei. É uma lei divina, é assim que a coisa acontece. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. E outra coisa, a felicidade eterna e sem perturbações. Coisa que a gente já quer agora. A gente quer ser feliz absolutamente, não quer ter nenhum tipo de perturbação, de preocupação, de nada. Só que isso não é ainda no nosso momento que nós estamos. Ainda não é um momento para nós, espíritos inferiores, pouco evoluídos, dessa felicidade plena e sem perturbações, porque é o que a gente quer. A gente chega agora no final do ano, saúde para dar e vender, tudo de bom. A gente não quer problema, a gente não quer aflição, a gente não quer se modificar, a gente tem dificuldade em lidar com essas coisas. Mas não tem como. Agora, nesse momento, não tem como. Essa felicidade, só quando a gente também deixar essas imperfeições que a gente traz conosco. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Olha só, está completamente de acordo com a finalidade da encarnação. E se Deus está impondo, não é como castigo. Não, é como oportunidade de crescimento. Não há como progredir de outra maneira. Não há como progredir longe, distantes, isolados. É exatamente assim. Na convivência com os diferentes, na convivência com as pessoas que são o oposto do que a gente pensa, do que a gente sente. É exatamente aí. Aí está a chave, aí está a senha, que é caridade. É a caridade, que nós vamos ver mais para frente aqui o que é essa caridade. Essa é a senha. E é como a gente vai exercitar essa caridade, como a gente vai perdoar, como a gente vai ser indulgente, como a gente vai aprender aquela frase lá que a Jane realmente fala, eu porque eu. Não é eu por estou fazendo isso por causa do outro, não, eu porque eu. E às vezes a gente se frustra, a gente se decepciona com as pessoas. Mas não são as pessoas, somos nós. Nós é que temos que aprender, nós é que criamos expectativas, nós é que queremos controlar como o outro tem que pensar e como tem que agir. E aí quando a gente vê que as pessoas não fazem isso, nós não temos esse domínio, nós não temos esse poder nas mãos, a gente se frustra. A gente faz igual criança, senta e esperneia, faz pirraça, grita, se debate. Mas não é assim que a coisa funciona. Nós é que criamos expectativas, o outro é o outro, com as suas limitações, com os seus defeitos, com as suas qualidades, só que a gente sempre quer mais do outro, então a gente tem que aprender, a gente tem que fazer esse exercício de olhar para dentro, de fazer com que a gente melhore, que a gente seja melhor, e não esperar do outro, porque nós não somos responsáveis pela evolução do outro, embora na maioria das vezes a gente ache que é. A gente acha sempre que o que é melhor para o outro, o que o outro devia ou não fazer. A gente tem uma facilidade em fazer isso. E aí, quando a gente vê que o que a gente quer não acontece, a gente se frustra. Mas o problema não é do outro, o problema é nosso, que não sabemos lidar com isso. Então, temos que aprender. É muita coisa que a gente tem que aprender. Mas a nossa missão é essa. Nós não estamos aqui para passar todo ano, vai no Natal, compra aquele monte de presente, fica endividado e dá aquilo. Nada. São coisas da vida material que nós temos que aprender a administrar. Mas não são as coisas que vão nos trazer felicidade. Nós, a qualquer momento, não deixamos isso tudo. A gente teve esse exemplo essa semana. Com esse desastre aéreo aí que aconteceu, com esse desencarne aí desses irmãos naquele voo, quantos estavam ali, cada um daqueles espíritos que estavam ali, estava com as suas expectativas, estava fazendo planos no Natal, porque eu vou visitar a família, porque isso, porque aquilo. E
por um motivo que, claro, é justo, não há injustiça, era o momento daqueles espíritos desencarnarem daquela forma, tem um objetivo que a gente pode não compreender, mas se a gente acredita na justiça de Deus, temos que entender que a causa é justa. Aqueles espíritos estavam no momento de um resgate, de uma provação, estavam lá sendo auxiliados, ou a gente acha que eles estavam lá? Não. Todos os seus anjos da guarda, seus espíritos protetores, seus espíritos familiares estavam lá. Estão com eles, auxiliando, amparando aos que ficam também. Porque não é prova só para quem vai, imagina para quem fica. Quem estava fazendo expectativa, né? Para receber um filho, um marido, e recebe ali aquele corpo ali, não pode nem ver a pessoa, porque os caixões estavam fechados e tudo. Então, de repente, é muito breve para a gente ficar se agarrando, se apegando, se desesperando, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. É tudo muito efêmero. É um usufruto que a gente tem. E de um momento para o outro pode não ter mais. Porque não é isso que importa. Importa é o momento que nós estamos passando aqui. Espíritos encarnados numa tarefa de se conhecer, de se melhorar. E se para eles terminou essa encarnação, vão ter outras oportunidades de reaproximação, de contato com os seus familiares. Isso não perdeu porque os corpos foram destruídos, foram mortos naquele desastre. São espíritos eternos, infinitos. O que morre é o corpo, é a matéria física que é destruída pela velhice, pela doença, por um acidente. Mas os espíritos continuam, vão continuar amando, vão continuar odiando. Porque a gente acha que morre, está tudo resolvido. Não, não está. Se nós desencarnarmos, como nós estamos aqui, com raiva, com mágoas, com angústia, não é porque a gente vai despertar lá, não, desencarnou. A desencarnação não nos transforma. Nós vamos continuar sendo o que somos, o que temos no nosso espírito, porque essa é a nossa essência. Então, olha como é importante a gente trabalhar, a gente aproveitar, né, essa notícia, aproveitar esses recursos que a gente já pode ter com a doutrina espírita, né, transformar esses conhecimentos em recursos que nós temos nas mãos, para nos melhorarmos, para nós realmente admitirmos que nós somos falhos, que nós vamos tender, né, a tais paixões, ou já vamos nos ter um pouco mais de controle, saber administrar. Então é importante, é para isso que nós estamos aqui. E podemos não estar, mas o nosso trabalho, a nossa reforma íntima, ela não está limitada só à matéria. Isso é um trabalho do espírito. Nós só vamos ser evoluídos espiritualmente quando a gente trabalhar, né, por esse empenho, nos empenhar para a gente ser superior, para a gente sair da faixa que nós estamos agora e sermos melhores, né? Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Né? Então é exatamente isso. Nós somos como crianças, né? As crianças que são mais tranquilas, um pouco mais dóceis, aprendem mais rápido, aprendem com mais facilidade. Aquelas crianças que são mais agitadas, que são mais nervosas, que são mais desobedientes, elas vão aprender, mas vai custar um pouco mais para que elas aprendam. Também vão aprender, né? E aí agora a gente vem para o Evangelho. E aí está lá a questão seguinte, né? Quando o capítulo é o 17, é o Sede Perfeitos. É um capítulo
bem extenso, e quem tem o Evangelho em casa, eu recomendo que faça essa leitura, porque tem muitos ensinamentos aqui, e é belíssimo esse capítulo, só que ele é bem extenso, então eu escolhi alguns trechinhos aqui para a gente refletir um pouquinho. Lá nos caracteres da perfeição, tem a seguinte questão, né? Em que consiste essa perfeição? Quando Jesus nos instrui para nós sermos perfeitos, o que ele quis dizer com isso? O que é a perfeição que ele vem nos falar? Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Né? E olha a profundidade, né, dessa recomendação para nós amarmos os inimigos, nós orarmos pelos que nos querem mal. É um amor que precisa ser muito trabalhado, porque primeiro precisamos ter um amor conosco, precisamos nos amar, precisamos nos aceitar com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, e precisamos, nesse exercício, aprender a perdoar o outro, aprender a aplicar a indulgência, amar os inimigos. Gente, é difícil ainda para nós, porque a gente na presença, né, de quem a gente tem uma antipatia, ou alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente sente um mal-estar, a gente sente um desconforto, quem dirá amar aquela pessoa, né? Então, olha o exercício que nós temos aí que praticar todos os dias, porque isso aí, a gente está chegando agora, né, no Natal, que se fala do nascimento de Jesus, mas nós temos muita dificuldade de praticar o que Jesus praticou. Claro, também, ele era um espírito superior, é o espírito mais perfeito que já veio aqui, para nos mostrar, para dar o exemplo de como nós devemos proceder. Né? Então, nós temos que todos os dias nos esforçar para seguir, para compreender, né, os seus ensinamentos de amor e aprofundar esse amor, aprofundar esse bem-querer pelos que nos querem mal. Olha o tamanho, né, do trabalho que a gente tem, mas vale a pena, porque é libertador. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É uma verdade que a gente tem que aprender a compreender e colocar em prática, né? Isso na vida de cada um. E aí a gente vai agora falando, né, trazendo para o nosso lado, né, eles falam especificamente para os espíritas, que somos nós que estudamos, que divulgamos, que acreditamos no espiritismo, né? Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que noutros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E a gente lê, a responsabilidade. E aí
Continuo, né? E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Todos nós temos que fazer isso. Aprender a domar as inclinações. Porque, como disse muito bem a Deide, será que a gente é muito bonzinho até aparecer uma oportunidade da gente se mostrar realmente como a gente é? Será que a gente, numa situação, o Zé falava sempre muito isso, né? Aqui dentro pisou no pé, desculpa, você está com aquele, às vezes, calinha, aquele machucadinho, a pessoa vai lá, dá um pisão no seu pé, você aqui, desculpa, meu irmão, foi sem querer, você nada, morrendo de dor, mas não foi nada. Lá fora, se é uma pessoa estranha, você quer voar no pescoço da pessoa. Né? Então a gente precisa. E o espírita verdadeiro se reconhece por isso, pelo esforço de domar as más tendências, de domar as más inclinações, porque nós temos essas más inclinações, temos muito egoísmo, muito orgulho, que precisa ser trabalhado, que precisa ser extirpado do nosso coração, precisa ser extirpado no nosso ser. Então nós precisamos trabalhar, é o esforço, precisamos nos esforçar, precisamos e muito. É um esforço. Até que nessa trajetória espiritual que nós estamos, isso seja natural. Nós não tenhamos mais que nos esforçar em nos mantermos, né, na sintonia do bem. Então, algumas situações que às vezes a gente julga o outro, né, crimes passionais, algumas coisas assim que a gente vê, e a gente fala, meu Deus, como que o outro comete isso? Mas não sei se a gente também não cometeria. Né? E a gente não tem que estar atento a isso, porque a gente vê, às vezes, uma discussão, e você vê uma energia aí se dissipando de quebra-quebra. Será que você não vai ter o ímpeto de pegar uma pedra e também jogar, de também julgar? Às vezes a gente não está fazendo isso porque a gente não tem a oportunidade. Mas se aparecer a oportunidade, aí de repente a gente vai se deparar com um lado nosso que a gente, né, aquela sujeirinha que a gente quer esconder para debaixo do tapete. Então a gente tem que estar sempre muito atento, vigiar, né, orar e vigiar os nossos pensamentos, a sintonia, porque nós não estamos. Mais um momento da humanidade que a gente está conturbado, tem guerra, como sempre teve, tem crise política, tem corrupção. Isso tudo sai da onde? Sai do ser humano, sai desse egoísmo que nós temos em nós. E temos que observar. Se nós, no nosso dia a dia, no nosso pequeno plenário, né, no nosso pequeno cantinho, se a gente também não está sendo corrupto nas nossas pequenas corrupções do dia a dia, porque como a gente pode julgar o outro está cometendo uma corrupção maior porque ele está tendo acesso a coisas que são maiores, mas temos que observar a nossa corrupção, o que nós estamos praticando ali no dia a dia, né? É isso que a gente tem que estar atento. E aí eu queria encerrar. É tão bonito que eu acho que não cabe nem a gente falar nada, só ler, que para mim é uma das passagens assim mais bonitas do Evangelho, que fala sobre o dever. É uma passagem dela que a gente ainda tem dificuldade em praticar, mas vamos ler para a gente encerrar, né, o estudo dessa noite. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão?
Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E aqui só uma observação, né? E nesse ponto aqui em que a gente ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo, como que nós fazemos isso? Tudo começa com os nossos pensamentos. Quando a gente pensa numa pessoa, não pensa coisas boas, emite julgamentos, maus pensamentos, nós estamos prejudicando aquela pessoa. Nós estamos nos achando melhores. Nós prejudicamos com pensamentos, com palavras, com atos, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, né? Laurel é prêmio. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. É belíssima essa passagem. E a gente deve sempre ler, porque a gente sempre fica nessa dúvida, né, do dever, às vezes do que fazer, de como agir. E é uma regra fácil. Se coloque no lugar. Se você vai fazer alguma coisa, se você vai agir para fazer alguma coisa no que diz respeito a outra pessoa, pense ao contrário. Se fosse eu que fosse receber isso, que fosse ouvir isso, será que eu gostaria que fosse assim comigo? Será que eu gostaria de ser tratado com carinho, com respeito? Se a gente gosta, então vamos fazer. Vamos fazer ao outro, vamos tratar o outro com respeito, vendo o que há no outro de humanidade, porque todos nós, cada um de nós, dentro do seu contexto familiar, do seu contexto de vida, tem que enfrentar tudo isso. Todos nós estamos ainda muito no princípio dessa nossa trajetória espiritual. Temos que aprender a domar essas paixões, porque lá na Gênesis, no capítulo que fala sobre o bem e o mal, fala disso, né? Que as paixões, elas são necessárias para o espírito até certo ponto. Mas em determinado momento, as paixões têm que ser domadas como um cavalo. Porque se nós estamos, né, cavalgando e nós temos o controle sobre, né, aquele animal, a coisa vai fluir bem. Agora, se aquele animal, por algum motivo, se agita ou sai do controle, é ele que vai nos conduzir. Então, com as paixões é a mesma coisa. E nós já estamos num momento que nós estamos aprendendo a fazer isso, a domar essas paixões, a domar essas más inclinações. E é um exercício que nós temos que fazer, é sempre uma escolha.
dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é magnífico, porque traz paz, traz conforto, e a gente sabe que tudo que está acontecendo é necessário e que vai passar, né? E que a gente possa aprender com tudo que acontece no mundo, que acontece na nossa vida, né? Boa noite, que nós tenhamos uma semana com muitas oportunidades de exercitar a caridade, né?